Boa noite, meu irmão. Boa noite, amigos. Você que tem nos acompanhado através de nossas postagens, dos vídeos sobre as breves reflexões que temos feito. Nós agradecemos a Deus a sua vida e a nossa oração e pedido a Deus é que quando esse vídeo chegar à sua casa, te encontre bem, gozando de saúde e da proteção e cuidados de Deus em sua vida e na vida de sua família. Saudamos os irmãos da Igreja Batista em Jardim Santa Terezinha e damos aqui o nosso abraço, ainda que virtual, desejosos que estamos de que logo esse tempo passe e voltemos a nos reunir em coletividade como igreja ali em nosso templo. Hoje a nossa reflexão se encontra na terceira parte do versículo que nós estamos lendo e tendo as nossas reflexões no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 7, versículo 14, onde nós lemos assim: "E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." Como disse, nós falaremos na terceira parte, ou seja, o que nós vamos chamar aqui da parte C do versículo 14 de 2 Crônicas, capítulo 7, que nos diz assim: "Buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos." Você deve se lembrar que nós estamos falando aqui sobre possibilidades. O Senhor está falando com o seu povo neste versículo. O Senhor fala com o povo que se chama pelo seu nome. É certo observarmos que os céus ainda não haviam sido fechados. É certo observarmos aqui neste versículo que os gafanhotos ainda não haviam devorado a terra. É certo também observarmos aqui que quando Deus fala, por enquanto, aqui neste versículo, a praga ainda não havia atingido o seu povo. Mas é interessante que Deus está falando com este povo, com o seu povo, mostrando que existe a possibilidade, sim, de que aquele povo que se chama pelo seu nome se torne tão avesso à sua vontade, tão distante do seu querer, que o buscar a sua face, ou seja, buscar a face de Deus, fique mais com uma marca de uma história passada do que a marca da história presente. E isto acontece também em nossa realidade atual. Nós lemos histórias e biografias de homens que buscaram a Deus. Vemos e lemos sobre a história de uma igreja vitoriosa. Mas vemos hoje que a realidade não é tão significativa, a não ser que esta praga que nos invadiu, a não ser que essa doença infecciosa que se alastra pelo mundo chame a nossa atenção e nos leve de volta a buscarmos a presença de Deus em nossa vida. É interessante observarmos que Deus está projetando o que Ele está dizendo neste versículo, o futuro. Ainda não havia acontecido, repito, os gafanhotos não haviam devorado a terra. A praga ainda não havia sido lançada sobre aquela terra. Ou seja, quando os céus estivessem fechados e faltasse a chuva, quando os gafanhotos estivessem devorando o país, ou quando a praga fosse enviada causando dor, lamento, tristeza, o que restaria neste primeiro momento para o povo era buscar a face do Senhor. Ou seja, diante da possibilidade de pecado, ou seja, aquele pecado que graça lenta, progressiva, ou ainda que rapidamente levando o povo para distante do Senhor por conta da indiferença,
da frieza, por conta da falta da sensibilidade para com o próprio Deus, para com a sua vontade, a vontade dele para nós. Este povo que se chama pelo seu nome tem também a mais nobre possibilidade, ainda que em tempo, ainda que estejamos em tempo, ou ainda que aquele povo de 2 Crônicas estivesse em tempo de buscarmos a face do Senhor. E se meu povo buscar a minha face e se converter, e se afastar, e se desviar dos seus maus caminhos, assim, da mesma forma que ainda existe o tempo de buscarmos a face de Deus, seja essa, meus irmãos, a grande oportunidade que temos, a única possibilidade de que o nosso coração se quebrante e sejamos hoje uma geração que esteja escrevendo a sua própria história. Precisamos estar atentos à segunda condicionante do texto bíblico que diz: e se meu povo se converter, se afastar, se desviar dos seus maus caminhos. O que Deus tem feito em nossa nação é algo no mínimo extraordinário, é algo no mínimo impressionante. Eu vejo movimentos de oração em várias igrejas e denominações. Vejo pessoas parando seus carros nas ruas e nas avenidas, descendo dos carros, ajoelhando-se nas ruas, nas sarjetas, nas guias, nas calçadas e buscando a face de Deus, porque esta é a oportunidade, ainda que em tempo, de buscarmos a face de Deus, porque o que nós estamos vendo hoje, na atualidade, é que existe sim este vírus que está destruindo e levando, ceifando muitas vidas, mas também nós temos visto pessoas que buscam a face de Deus e em clamor se colocam diante da presença de Deus em favor de nossa nação, em favor de nossa gente, em favor de nossa família. Nunca será tão fácil, meus irmãos, vermos o céu se fechando. Nunca será tão fácil observarmos que os gafanhotos estão devorando a terra. Nunca será tão fácil observarmos quando a praga inunda e enche a nossa terra, o nosso povo, a nossa gente. Mas é chegada sim a hora de, meus irmãos, buscarmos a face de Deus. É tempo de nos arrependermos de nossos pecados. É tempo de vivermos para Deus, ouvindo o clamor do seu povo, quando o seu povo assim clamar pela sua presença, este povo que se chama pelo seu nome. É tempo, meus irmãos, de vermos um povo sedento da presença de Deus. É tempo de vivermos para ver um povo que tem coragem para, diante da face de Deus, dizer: fomos nós que erramos, fomos nós que pecamos, fomos nós que nos esquecemos de buscar a face do Senhor. Foram os nossos caminhos que nos levaram para distante da tua presença. Foram as nossas decisões, ainda que egoístas, mesquinhas, avarentas, presunçosas, ainda que o nosso orgulho tenha nos afastado do Senhor. Nós reconhecemos o nosso pecado, nós reconhecemos o nosso erro e por isso agora estamos buscando a tua face. Quando isto acontecer, meus amados, tenham a certeza de que Deus ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. É tempo, meus irmãos, de vivermos a nossa história. É tempo de aproveitarmos a oportunidade que está nos sendo dada
É tempo, meus irmãos, de buscarmos a face de Deus, de nos afastarmos dos nossos maus caminhos e de clamarmos pela sua misericórdia, pelo seu poder perdoador. Nós olhamos para a história passada e vemos a história de irmãos, pregadores que buscaram a face de Deus. Nós vemos a história de nações que buscaram a face de Deus. Nós vemos e lemos sobre a história de uma igreja vitoriosa em determinados momentos de nossa história. Mas é chegada a hora do povo de Deus, este povo que se chama pelo seu nome, escrever uma nova história. E a nova história vai ser escrita quando o povo de Deus, este povo que se chama pelo seu nome, buscar a sua face e se converter dos seus maus caminhos. Por isso, eu te convido agora à oração. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus em oração. Junte a sua família. Dobre os seus joelhos ou sente-se à mesa e vamos falar com Deus. É tempo de buscarmos a Deus. Senhor Deus, nós queremos buscar a tua face. E é isso que nós estamos fazendo neste momento. Nos colocamos em tuas mãos, pedimos a tua misericórdia sobre nós. Quando erramos a Deus, nos desviamos da tua vontade para a nossa vida, mas queremos a Deus confessar a necessidade que temos do perdão do Senhor, da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor em nossas vidas. Nos ajude, dá-nos um novo caminhar. Dá-nos, Deus, a esperança do teu agir em nossas vidas e nos fortaleça e continue trabalhando, Deus, por teus cuidados, santificando a nossa vida e nos levando à tua presença todos os dias enquanto vivermos. Transforma a nossa nação e o mundo. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, amado. Que Deus te abençoe, família Batista em Jardim Santa Teresinha. Que Deus te abençoe, meu amigo, que está sempre conosco, vendo e assistindo às nossas reflexões. Fique com Deus, tenha uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém.